As portas do elevador se abriram para a cobertura do 47º andar, e Michael Harrison entrou no seu hall de mármore esperando o silêncio de sempre. Em vez disso, o som de risadinhas infantis e a voz suave de uma mulher cantando "Parabéns pra você" vinham da sala de estar. Ele parou em choque, sua pasta de $3.000 escorregando da mão e batendo no chão com um estrondo seco. Aos 38 anos, Michael havia construído um império de tecnologia avaliado em $200 milhões, mas não se lembrava da última vez em que sua cobertura em Manhattan ecoara com risadas de verdade. Seus sapatos de couro italiano batiam contra o mármore frio enquanto ele se aproximava do som, o coração acelerado por uma emoção que não sabia identificar. A cena que encontrou o paralisou. Suas filhas gêmeas de 6 anos, Emma e Sophie, estavam sentadas de pernas cruzadas sobre o tapete persa, batendo palmas enquanto Gracie, a empregada filipina, segurava um pequeno bolo caseiro com 2 velhinhas tremeluzindo. A sala, normalmente impecável, havia sido transformada. Correntes de papel colorido pendiam do lustre de cristal. Cartões de aniversário feitos à mão estavam colados nas janelas enormes com vista para o Central Park, e um pequeno monte de presentes embrulhados estava por perto. Gracie usava seu simples uniforme azul, mas seu rosto brilhava de pura alegria ao ver as meninas apagarem as velas. "Façam um pedido, meus anjinhos", sussurrou com seu leve sotaque, os olhos cintilando com uma ternura maternal que Michael não via naquela casa havia meses. Emma, sempre a mais atenta, o notou primeiro. "Papai", gritou, pulando e correndo até ele com cobertura de bolo na bochecha. Sophie veio logo atrás, seus bracinhos envolvendo as pernas dele enquanto ele permanecia imóvel, lutando contra lágrimas que não entendia. A garganta de Michael se fechou quando olhou para Gracie, que havia recuado respeitosamente, as mãos entrelaçadas com nervosismo. Nos olhos dela, viu algo que fez seu peito doer, o orgulho silencioso de uma mulher que escolheu amar crianças que não eram suas, enquanto a verdadeira mãe delas estava. O pensamento o atingiu como um soco. Onde estava Vitória? No 6º aniversário das filhas, onde estava sua esposa? Gracie pareceu entender sua confusão. "A senhora Harrison saiu hoje de manhã para um fim de semana no spa, senhor", disse baixinho, sem julgamento, apenas afirmando. Ela disse que as meninas poderiam comemorar quando voltasse na semana que vem. As palavras ecoaram no imenso cômodo enquanto Michael se ajoelhava para ficar na altura das filhas, enxergando aquele aniversário com novos olhos. Não era uma festa planejada por profissionais, com buffet e animadores contratados. Era algo muito mais precioso, o amor tornado visível pelas mãos de uma mulher filipina, uma mulher que ganhava em um mês o que ele gastava em um único jantar. Mas ao abraçar ainda mais forte suas filhas, Michael percebeu algo a mais na expressão de Gracie, um lampejo de medo, como se temesse ter ultrapassado um limite. O que ela não sabia era que aquele simples gesto de bondade estava prestes a revelar uma verdade que mudaria tudo de um jeito que nenhum deles poderia imaginar. Conforme a festa de aniversário chegava ao fim e as meninas brincavam com seus presentes simples, livros de colorir e giz de cera que Gracie comprará com seu próprio dinheiro, Michael se pegou observando a mulher que acabará de dar às suas filhas algo que ele mesmo não conseguirá oferecer: atenção em seu dia especial. Gracie se movia com eficiência pela sala, recolhendo papéis de presente e ajeitando almofadas, mas Michael notou o cuidado com que ela evitava encarar seus olhos diretamente. Havia em sua discrição algo treinado, como se tivesse aprendido a se tornar invisível na presença da família. Gracie, ele a chamou suavemente, fazendo-a congelar no movimento. "Obrigado por isso. Como você soube que era o aniversário delas?" Uma sombra cruzou seu rosto. "A senhora Harrison comentou na semana passada, senhor." Ela disse. Gracie parou, escolhendo bem as palavras. "Disse que a festa seria adiada até sua volta." O maxilar de Michael se contraiu. Vitória havia adiado o aniversário das filhas por um fim de semana de spa com suas amigas. Pegou o celular e rolou pelas mensagens recentes. Nada sobre as meninas. Nada sobre o aniversário. Apenas reclamações de que a empregada deixava pequenas bagunças e lembretes sobre a lavanderia. Então encontrou uma mensagem de 3 dias atrás que lhe gelou o sangue,
Grace está se apegando demais às meninas. Provavelmente deveríamos encontrar alguém menos envolvida. Elas não são filhas dela, e parece que ela esquece disso. As mãos de Michael tremeram ao ler as palavras de Vitória. Ele olhou para Grace, que ajudava Sophie a lavar as mãos cheias de cobertura no lavabo, falando com ela em um doce misto de tagalog e inglês. A ternura em sua voz era inconfundível. Grace disse quando ela voltou: "Há quanto tempo você está conosco?" 2 anos, senhor. Desde que as meninas tinham 4. 2 anos. 2 anos de Vitória a tratando como se fosse invisível, enquanto Grace silenciosamente se tornava a figura materna que suas filhas desesperadamente precisavam. Michael lembrou dos últimos meses, como Emma e Sophie começaram a chamá-la de Tita Grace, o termo filipino para tia. Como corriam para ela quando ralavam os joelhos. Como Grace sempre parecia saber exatamente do que precisavam. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Vitória. Diga a Grace para dar banho nas meninas e colocá-las cedo na cama hoje. Não quero que fiquem cansadas quando eu voltar. E lembre-a de que celebrações de aniversário são decisões da família, não iniciativas do pessoal. Michael encarou a mensagem, a garganta queimando de raiva. Vitória tratava o gesto de amor de Grace como insubordinação. Pior, vinha monitorando a casa pelas câmeras de segurança, observando cada movimento de Grace enquanto desfrutava de um resort luxuoso. Grace deve ter percebido a mudança em sua expressão, pois disse rapidamente: "Se eu ultrapassei os limites, Sr. Harrison, posso guardar as decorações." É que, elas estavam tão tristes esta manhã quando acordaram esperando algo especial. Tão tristes como? Perguntou Michael, com a voz rouca. A compostura de Grace finalmente se quebrou. Emma me perguntou por que a mamãe tinha ido embora no dia do aniversário delas. Sophie parou de comer o café da manhã. Elas ficaram sentadas na janela por 1 hora, olhando os carros, achando que talvez alguém fosse aparecer. Seus olhos se encheram de lágrimas que logo enxugou. No meu país, senhor, aniversário de criança é sagrado. Mesmo quando não temos nada, damos um jeito de comemorar. Eu não podia deixar que pensassem que tinham sido esquecidas. Michael sentiu algo se partir dentro do peito. Grace tinha agido não porque era sua função, mas porque 2 meninas estavam com o coração partido, esperando por um amor que não veio. E sua esposa, a mulher que vivia em um luxo inimaginável, havia abandonado as filhas por um fim de semana de massagens e champanhe. O que Grace não sabia era que aquele simples gesto de bondade acabava de desencadear uma cadeia de eventos que exporia toda a crueldade de Vitória e revelaria um segredo sobre a própria Grace que abalaria tudo o que Michael acreditava saber sobre lealdade, sacrifício e o verdadeiro significado de família. Na manhã seguinte, Michael fez algo que jamais havia feito em sua carreira corporativa. Ligou dizendo que estava doente e ficou em casa. Disse à sua assistente para cancelar todas as reuniões, alegando intoxicação alimentar. Na verdade, ele precisava entender o que vinha acontecendo em sua própria casa enquanto passava 12 horas por dia construindo seu império. Do escritório, observou Grace em sua rotina com as meninas. Ela as ajudou a se vestir, trançou seus cabelos com infinita paciência e preparou cafés da manhã em formato de carinhas sorridentes. Quando Emma derramou suco no uniforme, Grace não a repreendeu, apenas limpou e ajudou-a a trocar, sussurrando algo que a fez rir. Michael começou a anotar, registrando momentos que perderá por 2 anos. Grace sabia que Sophie tinha medo do escuro e sempre deixava uma luzinha acesa. Sabia que Emma preferia os sanduíches cortados na diagonal. Falava com elas em inglês e tagalog, ensinando palavras de sua terra que as meninas repetiam com alegria. Mas foi no almoço que Michael descobriu algo que mudou tudo. O celular de Grace tocou, e ela atendeu em um tagalog acelerado. Mesmo sem entender a língua, Michael percebeu a angústia em sua voz. Ela repetia Indi Pará e Conti Pará Lang, expressões que ele não conhecia, mas que carregavam peso. Seus ombros caíram quando desligou. Curioso, Michael entrou na cozinha. Está tudo bem, Grace? Ela se assustou, depois forçou um sorriso. Sim, senhor. Só assuntos de família. Grace disse-lhe suavemente.
Tenho visto como você cuida das minhas filhas. Quero saber mais sobre você. Sobre a sua família. As muralhas que ela havia erguido finalmente ruíram. Com lágrimas nos olhos, Grace contou sobre seus próprios filhos, Maria, de 8 anos, e Carlos, de 6, que moravam com sua mãe em Manila. Estava enviando cada centavo possível para pagar a escola deles e o tratamento médico da mãe. Vim aqui em busca de um trabalho melhor, sussurrou. Nas Filipinas eu era professora, mas o salário não dava. Minha mãe tem diabetes, precisa de remédios. Meus filhos precisam de mensalidade escolar. Enxugou os olhos. Deixei meus bebês para cuidar dos seus, senhor. Às vezes me pergunto se sou uma boa mãe ou uma péssima. Michael sentiu o coração despedaçar. Aquela mulher sacrificará estar com os próprios filhos para amar os dele, enquanto sua esposa a tratava como incômodo. Naquela tarde, enquanto Grace buscava as meninas na escola, Michael fez uma série de ligações. Primeiro, para seu advogado. Depois, para o investigador particular, um homem que já usará em verificações corporativas e que lhe devia favores. Por fim, para seu contador. David disse quando seu velho advogado atendeu: preciso entender cada detalhe do meu acordo pré-nupcial com a Vitória. E preciso saber sobre a lei trabalhista que envolve empregados domésticos. À noite, um plano já começava a se formar. Mas ele precisava de uma aliada, e só havia uma pessoa em quem confiava totalmente. Grace disse depois que as meninas adormeceram: tenho uma proposta. Mas antes preciso te perguntar algo, e preciso de total honestidade. Ela assentiu, nervosa. Se você pudesse ter qualquer trabalho no mundo, qualquer um, qual seria? Sem hesitar, respondeu: eu daria aulas para crianças. No meu país, na América, em qualquer lugar. Crianças aprendem com amor, e eu tenho muito amor para dar. Michael sorriu pela primeira vez em dias. E se eu dissesse que estou planejando algo que poderia mudar tudo para você, para seus filhos em Manila e para Emma e Sophie? Mas precisaria que você confiasse em mim totalmente, mesmo quando as coisas parecerem piorar antes de melhorar. Grace o olhou, vendo em seu rosto algo que nunca tinha notado: determinação misturada com verdadeiro cuidado. E a senhora Harrison, senhor? Deixe a Vitória comigo, respondeu Michael, com uma firmeza na voz que faria seus rivais tremerem. Mas, Grace, preciso que faça algo difícil. Preciso que documente tudo. Cada conversa, cada mensagem da Vitória, cada exigência absurda. Você consegue? Grace assentiu. Nenhum dos dois sabia que Vitória já planejava voltar antes do esperado, armada com imagens das câmeras de segurança e uma carta de demissão que destruiria o visto de Grace e a separaria de todos que ela havia aprendido a amar, sem imaginar que seu marido acabava de iniciar um jogo cujas apostas eram maiores do que ela poderia imaginar. Os saltos low-bolting de Vitória estalaram agressivamente no saguão de mármore quando ela invadiu a cobertura 3 dias antes do previsto. Seu cabelo escovado e o bronzeado recém-feito não escondiam a fúria nos olhos enquanto ela apertava uma pasta parda com a papelada de demissão de Grace. Grace! Gritou, a voz ecoando pelo apartamento. Venha aqui imediatamente. Grace surgiu da cozinha, onde preparava o lanche da tarde das meninas, com o rosto calmo apesar do tremor nas mãos. Michael apareceu do escritório, tendo ouvido a chegada de Vitória pelo sistema de segurança que vinha monitorando. Michael, perfeito, disse Vitória com falsa doçura. Decidi que o emprego de Grace termina hoje. Ela ficou indevidamente apegada às crianças, francamente, não admito que funcionários tomem decisões da família sem permissão. Ela empurrou a carta de demissão para Grace, que a recebeu com dignidade. Seu patrocínio de visto termina imediatamente. Você tem 48 horas para deixar o país. Michael assistiu à performance de Vitória com o interesse clínico de um cientista diante de um espécime particularmente tóxico. Antes de você fazer algo irreversível, Vitória, acho que deveria saber que passei os últimos 3 dias descobrindo coisas muito interessantes. A confiança de Vitória vacilou. Do que você está falando? Michael tirou sua própria pasta bem mais grossa que a dela.
Vamos começar com as imagens das câmeras que você tem usado para espionar a Grace. Material fascinante. Principalmente os trechos em que você aparece fazendo comentários depreciativos sobre a criadagem para suas amigas, usando insultos raciais que não vou repetir diante da Grace. O rosto de Vitória empalideceu. Você não pode. Posso, sim. Discriminação por origem nacional é crime federal, Vitória. E quando está documentada em vídeo, com áudio, vira um baita problema jurídico. A voz de Michael seguia tranquila, mas os olhos eram gelo puro. Meu advogado se interessou especialmente pelo trecho da última terça, quando você disse à sua amiga Jennifer que estava cansando da invasão filipina no nosso prédio. Grace soltou um leve suspiro. Já suspeitava que a hostilidade de Vitória ia além de preferências de patroa, mas ouvir a confirmação ainda doía. Mas o realmente fascinante, continuou Michael, abrindo outra sessão. Enquanto você estava no spa, pedi a um contador forense que revisasse nossas despesas domésticas. Imagine minha surpresa ao descobrir que você vinha roubando sistematicamente do salário da Grace. Isso é um absurdo. O orçamento de produtos de limpeza? Você embolsava metade e fazia a Grace comprar o resto com o próprio dinheiro. As atividades das meninas? Você cobrava da Grace danos por roupas com desgaste normal. Em 2 anos, você tirou aproximadamente $8.000 de uma mulher que ganha $35.000 por ano. As mãos de Vitória começaram a tremer. Michael, você está exagerando. E tem mais, Michael exibiu mensagens impressas. Suas conversas com a sua irmã sobre esconder bens em contas offshore. Leitura bem interessante sobre evasão fiscal, Vitória. O IRS vai adorar conversar sobre essas transações. A carta de demissão escorregou dos dedos subitamente frouxos de Vitória. Seu rosto passou do pálido ao acinzentado ao perceber a dimensão do que Michael havia descoberto. Mas o meu favorito, disse Michael, com a calma letal que o tornará CEO de uma Fortune 500, é este fio de e-mails com o seu advogado de divórcio de 6 meses atrás. Você planejava me deixar e levar as meninas, não é? Só que cometeu um erro crucial. Ele mostrou o documento final. Nosso acordo pré-nupcial tem uma cláusula de moralidade, Vitória. Infidelidade, conduta criminosa ou abandono infantil anulam suas reivindicações financeiras. Parabéns, você marcou as 3. As pernas de Vitória cederam e ela desabou no sofá de couro branco. As meninas! Você não pode tirar minhas filhas de mim. Você as abandonou no aniversário delas por um fim de semana no spa, disse Michael, em voz baixa. Isso é abandono documentado. Mas é o seguinte, você vai dar entrada no divórcio discretamente, aceitar o acordo que meu advogado oferecer, bem mais generoso do que você merece e vai desaparecer das nossas vidas. Grace ficou imóvel, com medo de respirar, enquanto via a mulher mais poderosa do seu mundo desmoronar diante de seus olhos. E, Grace, disse Michael, voltando-se para ela com uma expressão completamente diferente, você não é mais nossa faxineira. A partir de hoje, é a babá oficial de Emma e Sophie, com salário de $80.000 por ano, benefícios completos e patrocínio de visto para que seus filhos venham se reunir com você aqui. Os olhos de Grace se encheram de lágrimas enquanto Vitória soltava um som entre soluço e grito. Mas, ao encarar a expressão destruída da sua futura ex-esposa, Michael percebeu que a parte mais satisfatória de sua vingança não era a queda de Vitória, e sim saber que Grace finalmente se reuniria com seus próprios filhos enquanto continuava amando-os dele, formando a família que todos mereciam. 6 meses depois, a cobertura em Manhattan havia se transformado em algo que Vitória jamais reconheceria. Um verdadeiro lar cheio de risadas, móveis desiguais e o lindo caos de crianças sendo crianças. Grace estava na cozinha, não mais de uniforme, mas de suéter confortável, ajudando 4 crianças com as lições de casa em volta da mesa de jantar. Emma e Sophie se sentavam ao lado dos novos irmãos, Maria e Carlos, que tinham chegado de Manila 3 meses antes, com os olhos arregalados diante do novo país. Tita Grace, disse Sophie, naquele misto de inglês e tagalog que se tornará o idioma da família. Pode me ajudar com esse problema de matemática? 1 minuto, Anak, respondeu Grace,
deixando sair naturalmente a palavra filipina para filho enquanto revisava a tarefa de inglês de Carlos. Aos 8 anos, ele já mostrava a mesma inteligência rápida que havia feito de Grace uma excelente professora em sua terra natal. Michael entrou no cômodo, afrouxando a gravata depois de um dia que terminara às 16 horas em vez das 22 horas, uma mudança que inicialmente surpreendeu seus sócios, mas que acabou tornando-o mais focado e bem-sucedido. Observou Grace administrar com naturalidade as necessidades de 4 crianças com a paciência de quem nasceu para cuidar. Como foi a escola hoje? Perguntou, bagunçando o cabelo de Carlos e beijando cada uma das meninas na cabeça, uma rotina que ainda o maravilhava pela perfeição simples. Papa Michael, disse Maria timidamente, usando o título que escolhera para ele. Minha professora disse que meu inglês está ficando muito bom. Isso é porque você tem a melhor professora, respondeu, sorrindo para Grace, que corou com o elogio. O divórcio havia sido finalizado 4 meses antes. Vitória, diante das provas esmagadoras de seus crimes, aceitou discretamente um acordo modesto e mudou-se para a Suíça, onde o dinheiro da família podia protegê-la da desgraça social. As meninas perguntaram por ela apenas 2 vezes, ao ouvir que estava viajando, simplesmente deram de ombros e voltaram a brincar com os novos irmãos. O que surpreendeu a todos foi o quão naturalmente os 4 se uniram. Emma e Sophie receberam Maria e Carlos com a generosidade de crianças seguras de serem amadas. Compartilhavam brinquedos, ensinavam jogos uns aos outros e criavam sua própria cultura familiar, misturando tradições americanas e filipinas. Grace havia se matriculado em aulas noturnas para se tornar professora certificada em Nova York, algo que Michael insistira em pagar. Você abriu mão da sua carreira para cuidar das minhas filhas, disse ele. O mínimo que posso fazer é ajudá-la a recuperá-la. Mas a mudança mais profunda foi no próprio Michael. O homem que antes media o sucesso em ações e relatórios trimestrais agora o media em histórias contadas na hora de dormir, joelhos ralados consolados e deveres de casa acompanhados. Descobriu que a verdadeira riqueza não estava no que havia acumulado, mas no que quase perderá. Certa noite, ao colocar os 4 filhos para dormir nos quartos renovados que haviam se tornado permanentes, Emma fez uma pergunta que o paralisou. Papai, você está mais feliz agora? Ele se sentou na beirada da cama, considerando a pergunta inocente com toda a seriedade que merecia. Por que pergunta isso, querida? Porque você sorri mais. E ri das piadas do Carlos. E não olha para o celular quando a gente fala. Da boca de uma menina de 6 anos saiu a verdade que ele demorará anos para entender. Felicidade não é ter mais, mas estar presente para o que realmente importa. Mais tarde, na cozinha, enquanto Grace lavava a louça e Michael ajudava a secar, uma tarefa que Vitória teria considerado humilhante, trabalhavam em silêncio confortável. Grace, disse-lhe por fim, você já se arrependeu de ter deixado as Filipinas? Ela parou, com o pano na mão, e olhou as luzes da cidade pela janela. Antes eu pensava que tinha deixado meus filhos para cuidar dos seus, disse suavemente. Agora eu entendo que estava construindo uma ponte para que todos os nossos filhos pudessem estar juntos. Michael assentiu, entendendo que a sabedoria de Grace ia muito além de qualquer lição que sua formação em negócios lhe dera. A mulher que começou como empregada havia se tornado o coração da família nada convencional. O homem que quase perderá tudo por causa da ganância descobrira uma riqueza incalculável no riso de 4 crianças chamando de papai. E em algum lugar da Suíça, Victoria Harrison vivia em um lindo apartamento pago pelo dinheiro da família, cercada de luxo mas completamente sozinha, aprendendo tarde demais que não se pode comprar de volta o amor que se jogou fora. A verdadeira família, todos haviam aprendido, não se trata de sangue, dinheiro ou status social. Trata-se de escolher amar, ficar, estar presente quando mais importa. Às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas de ajuda doméstica, e às vezes as pessoas mais ricas são aquelas que entendem que o amor se multiplica quando é compartilhado. O que começou com um simples bolo de aniversário tornou-se uma história de amor que provava a maior de todas as verdades. A bondade muda tudo, e a família se encontra nos corações que escolhem cuidar. Se esta história tocou o seu coração e lembrou você do que realmente importa,
Inscreva-se em nosso canal e compartilhe com alguém que precise se lembrar de que o amor sempre vence no final.